Se você tem a sua Bíblia, ou o celular com o aplicativo da Bíblia, pode abrir lá em Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 7 até o 10. Tiago, capítulo 5, versículos 7 até o 10. Tiago 5, 7 ao 10. E lá nós lemos assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Até aqui o texto bíblico. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja conosco, nos dando o seu Espírito Santo para compreendermos esse texto. A gente vive num tempo de muito ativismo, um tempo muito acelerado. A gente tem muita pressa para resolver as coisas. A gente precisa resolver e precisa ser para ontem. Não temos paciência para nada. O celular precisa ser rápido, o computador precisa ser rápido, nada pode travar, nada pode dar pane. Se nós dependermos de outra pessoa para fazer alguma coisa por nós, nós exigimos que a situação seja resolvida o mais rápido possível, porque nós não temos tempo a perder. E quando nós passamos por situações difíceis na vida, situações desagradáveis, nós também queremos que elas se resolvam rapidamente, porque nós não temos tempo. Se a gente está com uma dor de cabeça, a gente toma um remédio e a gente quer que imediatamente a dor de cabeça passe. A gente quer tudo para agora. E essa mesma lógica a gente leva para várias áreas da nossa vida, para não dizer talvez até para todas. E também quando nós vemos os problemas do mundo, nós queremos que eles sejam resolvidos rápido. Queremos que alguém resolva todos os problemas o quanto antes. Nós exigimos mudanças imediatas. E quando se trata de Deus, muitas vezes também nós temos as nossas exigências. Nós temos as nossas demandas para Deus. E a gente quer que Ele nos atenda imediatamente. No momento que nós oramos, nós queremos que antes ainda do amém, nossos desejos se tornem realidade. Nós exigimos que Deus nos livre de todo e qualquer sofrimento. Exigimos que Ele nos abençoe. Exigimos que Ele nos faça prosperar. Exigimos que Ele responda positivamente a todos os desejos do nosso coração. Mas esse texto, ele nos ensina algo que talvez para a nossa cultura seja estranho, mas que é muito importante. A paciência. Sejam pacientes até a vinda do Senhor, diz o texto bíblico. Sejam pacientes. Como cristãos, nós sabemos que esse mundo jamais vai ser perfeito, que esse mundo jamais vai ser ideal para nós. É verdade que nós almejamos um mundo melhor,
Nós almejamos um mundo perfeito, nós queremos isso, mas a Bíblia deixa bem claro que isso não vai acontecer. Pelo contrário, muitas vezes a Bíblia nos mostra que nesse mundo nós teremos aflições, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades. O próprio Jesus disse isso. Perfeição, essa perfeição que a gente anseia, essa perfeição que a gente aguarda, só vai ter na eternidade, quando o reino de Deus se concretizar. Enquanto ele não acontece, enquanto ele não se concretiza por completo, nós esperamos. Nós esperamos. E esperar exige paciência, bem diferente do ritmo acelerado que a gente vive, bem diferente da pressa que a gente tem. A esperança cristã é que quando Cristo voltar, todas as coisas serão resolvidas, tudo será julgado, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é bom, será louvado por Deus, será engrandecido por Deus, e as coisas ruins serão condenadas por Deus. Mas isso é quando Jesus voltar. É lá no futuro. Num futuro que nós não sabemos se é amanhã ou se é semana que vem, ou quantos anos vai levar. Enquanto isso não acontece, nós esperamos com paciência. Ou pelo menos deveríamos esperar com paciência. Outra palavra que aparece no texto é a palavra suportar. Esperar com paciência significa suportar todas as coisas. E suportar não é bom, porque suportar significa ser suporte. Ser suporte de alguma coisa é carregar peso, é ter peso nas costas. É uma situação de tensão. Mas o que de fato significa paciência? O que de fato significa paciência? Não é apenas esperar, porque a gente pode esperar impaciente também. A gente pode esperar inquieto. No texto de Tiago, então tem essas duas palavras, perseverar e paciência. E elas têm o sentido de permanecer sujeito, e também de não julgar. Mesmo diante de grandes pressões, mesmo diante de grandes tribulações, o cristão deve permanecer sujeito e perseverar. Mesmo que talvez o desejo seja de não esperar, de não permanecer sujeito, mas de fugir, de abandonar, de ir embora. Ainda assim, nós somos chamados a permanecermos firmes. E aqui o Tiago está falando de situações que exigem paciência. Eu tinha um professor na faculdade que sempre brincava que a gente não deve pedir paciência para Deus, porque se a gente pedir paciência para Deus, Deus ele vai nos dar situações nas quais nós devemos exercer a paciência. Era uma brincadeira, obviamente, nós devemos sim pedir paciência a Deus, mas exercitar a paciência significa passar por uma situação de espera, uma situação onde a resposta não é rápida, onde a resposta não é no nosso tempo, não é quando a gente quer. Permanecer firme, mesmo que estejamos carregando um peso e demore até a gente poder soltar esse peso. E a gente sabe que quanto mais a gente segura um peso, uma carga,
Quanto mais a gente demora para poder se livrar dessa carga, mais pesada ela vai ficando. É assim porque a gente vai cansando. Mas ainda assim, Tiago nos alerta a perseverar. Tiago fala mais de situações, mas também é importante ter paciência com o próximo. Nós vivemos numa sociedade bastante irritada, uma sociedade que não tem paciência com o próximo. Quem nunca perdeu a paciência na fila do supermercado, porque a pessoa na frente estava demorando muito para passar os produtos, ou tinha muita coisa no seu carrinho? Quem nunca perdeu a paciência por ter que esperar 1 minuto a mais? Uma vez eu vi que o nosso tempo, o tempo que em média que a gente leva para perder a paciência, é 17 segundos. Se a gente tiver que esperar 17 segundos, a gente já não gosta, porque a gente quer tudo de forma imediata. Tiago também vai falar, então, ter paciência contra os outros também significa não se queixar uns dos outros, não falar mal uns dos outros, porque isso pode resultar em julgamento. Afinal de contas, o juiz está às portas, diz Tiago. Cristo está vindo e nós devemos estar preparados para a sua chegada. Mas se a gente não tem paciência com o próximo, se a gente fala mal uns dos outros, Jesus pode chegar e nos pegar falando mal contra o próximo, não tendo paciência com o nosso próximo. Pelo contrário, o que esse texto também nos ensina é que permanecer sujeito e não julgar também são instruções que nos ensinam a fazer o melhor que nós podemos em relação ao próximo. Não basta apenas não julgar o próximo. É necessário também fazer algo de positivo em favor do próximo. Estar ao lado, ver aquilo que a gente pode ajudar, de que forma nós podemos contribuir. E isso deve ser feito evitando desentendimentos, evitando conflitos, evitando intrigas. Tiago usa a figura do lavrador ou do agricultor. E essa figura, ela ilustra bem esse ensinamento. Um agricultor sábio, ele não tem tempo para desentendimentos. Ele deve estar pronto a ajudar o seu vizinho quando for necessário, ajudar o seu próximo na sua lavoura, porque ele sabe que um dia também ele vai precisar de ajuda. Um dia ele vai ser aquele que precisa que os outros venham em seu auxílio. Impaciência, ela nos conduz ao pecado. Se nós não temos paciência com as outras pessoas, se nós não temos esse sentimento, essa postura, nós nos tornamos intolerantes para com a outra pessoa. Se alguém não faz as coisas do jeito que eu quero que faça e na velocidade que eu quero que faça, eu fico brabo com essa pessoa, eu me estresso com essa pessoa. Eu não tolero o seu ritmo, então eu vou pecar contra ela. A minha ação, a minha atitude vai ser ruim para com essa pessoa. E muitas vezes isso não se aplica apenas ao próximo, mas também ao próprio Deus. Quando nós não temos paciência, e Deus ele não faz as coisas no nosso tempo, muitas vezes nós também nos tornamos intolerantes com o próprio Deus. Ficamos zangados com Deus, porque Ele não fez aquilo que nós achamos que Ele deveria ter feito. Ele não fez aquilo que nós esperávamos.
E a gente se torna reclamão. A gente reclama de Deus, a gente reclama do próximo, a gente reclama de tudo, porque não temos paciência para nada. A pessoa impaciente, ela se torna uma pessoa que gosta de reclamar. Tiago, ele nos desafia a não sermos assim, a não sermos impacientes. Afinal de contas, o agricultor impaciente, ele perde a sua colheita. Se ele não espera o tempo certo, se ele não tem paciência. Mas ter paciência também significa esperar. Mas esperar o quê? O que nós esperamos? Nós esperamos a realização dos nossos desejos? A gente espera tempos melhores? Não. O cristão espera a volta de Cristo. Mas nem sempre é fácil permanecer firme nessa espera. E o exemplo do agricultor de Tiago nos mostra isso. Porque uma vez que o agricultor planta a semente na terra e faz o seu trabalho, ele precisa esperar. A planta não vai crescer no tempo que o agricultor quer que ela cresça. A pressa do agricultor não vai acelerar o processo, não vai acelerar o crescimento da planta, o amadurecimento do fruto. A pressa do agricultor não vai fazer nada. O agricultor precisa esperar vir a chuva, e se vem chuva demais, dá problema, apodrece a plantação, ou então, essa situação que nós vimos nos últimos dias, na região de Santa Catarina, alagamentos, deslizamentos. Se chove de menos, a planta pode não crescer, ou pode não produzir, ou se tiver muito sol, a planta vai ser queimada pelo sol. E nada disso está nas mãos do agricultor. Nada disso ele pode controlar. Não importa o seu esforço. Nada disso está nas mãos dele. Assim como muita coisa na nossa vida também não está nas nossas mãos. Nós precisamos permanecer pacientes. Vários meses vão passar para o agricultor até que ele possa colher. Mas ele sabe que vale a pena esperar, porque a colheita vem. Nós cristãos também esperamos a colheita, mas a nossa colheita é uma colheita espiritual, é a volta do Senhor. E na nossa vida espiritual, nessa espera pela volta de Cristo, nós também precisamos ter paciência. Como diz o versículo 8, nós precisamos ter um coração fortalecido. Fortaleçamos o nosso coração. Outro exemplo usado por Tiago são os profetas, a vida dos profetas, como exemplo de paciência. O povo daquela época entendia bem essa figura. Eles conheciam bem os profetas. Eles sabiam que os profetas eram homens tementes a Deus, que passaram por diversas provações, por sofrimentos, por perseguições, mas foram exemplos no servir a Deus, a permanecerem firmes em Deus. E se a gente olha para o exemplo de Cristo, o próprio Cristo foi obediente e passou pelo sofrimento com paciência. Alguns profetas foram presos, alguns foram levados cativos para a Babilônia, mas esses sofrimentos ajudaram na pregação da mensagem, porque o exemplo de vida dos profetas era exemplo também da fidelidade de Deus. E também nós, por meio do exercício da paciência, podemos testemunhar o amor de Cristo às pessoas que vivem nesse mundo
cheio de aflições, esse mundo sem paciência e sem esperança, esse mundo que aguarda o cumprimento da promessa da vinda de Cristo. Eu imagino que vocês devam lembrar da nossa conferência bíblica, quando nós pincelamos um pouco a respeito daquele livro Maravilhoso e Bom Deus. E naquele livro tem uma pequena história que é exemplo de paciência, e paciência como testemunho cristão. E eu leio esse trecho do livro, que diz assim: Craig é um arquiteto de zoológicos, trabalho que exige muitas viagens. Certo dia, ele e seu colega executivo estavam retornando da Alemanha para os Estados Unidos, quando ficaram presos no aeroporto de Atlanta e foram informados de que seu voo sofreria um atraso de várias horas. Várias horas se passaram, e mais algumas, até que finalmente a companhia avisou que o voo havia sido cancelado. O atraso significava que não haveria opções de retorno para casa naquela noite, e eles teriam de pernoitar em Atlanta. O nível de raiva na área de embarque estava chegando ao limite. Todos os passageiros foram obrigados a esperar em uma longa fila para remarcar seus voos. Craig e seu colega executivo permaneceram na fila e assistiram a cada passageiro falar rispidamente com a jovem assistente que tentava ajudá-los. Quando chegou a vez de Craig, ele olhou para a jovem, sorriu e disse: "Prometo que não serei rude com você." A fisionomia da atendente anuviou-se, e ela retribuiu suavemente: "Muito obrigada." A negociação revelou-se bastante agradável, e Craig conseguiu remarcar seu voo para o dia seguinte. Conforme os dois executivos caminhavam pelo portão de embarque, Craig sorria, apesar de seu desapontamento. Seu parceiro de negócios o observava o tempo todo. Ele comentou: "Craig, eu conheço você há muito tempo. 1 ano atrás e você teria ficado furioso o dia inteiro e certamente teria atacado aquela mulher no guichê." Craig confessou: "Sabe de uma coisa? Você está certo. Mas eu mudei. Eu sei quem sou e onde estou. Sou uma pessoa na qual Cristo habita e vivo no reino de um Deus que me ama e cuida de mim. Estou frustrado, mas em paz. Iremos para casa amanhã. Não há nada que possamos fazer. A raiva não ajuda em nada. Espero que possamos aproveitar essa mudança inesperada de planos." Seu colega balançou a cabeça espantado. "Não sei o que você anda comendo ou bebendo, mas está realmente mudado." Alguém que testemunhou a sua fé foi um exemplo de cristão, simplesmente exercendo a paciência. Baixa a tua cabeça. Vamos ter um momento de oração. Bondoso Deus, nós sabemos, Senhor, que é difícil, muitas vezes, termos paciência. Talvez o nosso temperamento, a nossa forma de ver o mundo, a forma como nós geralmente nos portamos diante dos problemas, seja bem diferente dessa história que nós lemos. Talvez sejamos pessoas irritadas, estressadas, sem paciência. Mas, Senhor, nós queremos aprender contigo. Aprender a sermos pacientes. Nós aguardamos algo tão especial, tão incrível, que é a vinda do nosso Senhor, vindo com poder sobre as nuvens, como um relâmpago. Ó Pai amado, dá-nos paciência, que sejamos pessoas que reconhecem que Cristo habita na nossa vida, Cristo habita em nós,
E que a partir disso, nós saibamos agir como Cristo agia. Quando formos confrontados com situações difíceis, situações de espera prolongada, situações de perseverança, ensina-nos, Senhor, a sermos pacientes. Ensina-nos a sermos pacientes quando vemos tanta coisa errada neste mundo. Ensina-nos a sabermos que não é no nosso tempo que as coisas serão consertadas, mas é no teu tempo, ó Senhor. Obrigado, que mesmo nós sendo pessoas tão falhas, Tu nos ensinas, Tu nos educas, por meio da Tua palavra. Obrigado por esse tempo de advento, tempo de introspecção, tempo de mudança interior, tempo de sermos gratos a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.